Deus abençoe o dia de vocês. Vocês têm um dia incrível, cheio da presença do Senhor. Nós estamos encerrando um ciclo e eu estou muito feliz, de verdade, que vocês estão aqui, né? Algumas concluíram tudo certinho, outras concluíram mais ou menos, né? Algumas encontraram dificuldade, mas eu creio de verdade que a gente recebe na porção, no tempo certo, a porção certa, né? E a gente vai avançando. Então, não é para ter crise, né? É para ter somente gratidão mesmo por tudo que a gente viveu nesses dias. Eu revivi, né? Eu refiz o desafio e toda vez eu aprendo muito também, né? Eu relembro muita coisa e tem coisa que eu falo assim, nossa, é real isso. Então, foi muito importante para mim também. Eu quero agradecer vocês, parabenizar vocês. E que bom, de verdade, que vocês estão aqui, né? E que bom também que eu estou aqui, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar? A gente começar? Vamos orar, então. Amém, Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para esse tempo e nós aceitamos o teu convite. Obrigado, Senhor, porque nós nem merecíamos, mas o Senhor derramou tanto amor sobre nós, tanta graça, que nós podemos parecer mais com o Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo, obrigada por esses dias que nós passamos juntas, obrigada por esse tempo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de comunidade, porque nós tivemos com quem compartilhar a nossa vida, né, os nossos anseios, as nossas alegrias com a maternidade. Que bom que ter mães na mesma missão, no mesmo propósito. Obrigado por ter nos unido, Senhor. Eu oro e eu declaro sobre nós a tua presença nesse tempo, que nós não falamos nada que venha de nós mesmos, mas que a gente possa ser cheias do Senhor, que da nossa boca possa fluir o rio do Senhor, um rio de águas vivas, águas que curam. Eu oro e profetizo que nós somos mães, cheias da tua presença, porque nós somos cheias da tua presença, nós expressamos força e coragem, que essa força e essa coragem, ela não vem de nós mesmas, ela vem da confiança plena que nós temos no Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo, que o Senhor possa continuar nos conduzindo nesse fechamento, nesse dia, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, nós caminhamos em 4 semanas, né, de desenvolvimento, e quando eu olho assim o desafio, eu falo assim, gente, ele é muito mais de uma perspectiva de entendimento das coisas espirituais do Senhor, né? E como todas as coisas naturais se aplicam de forma espiritual. E eu refazendo agora e ficou mais claro para mim, né? Eu falei, isso tem um peso de presença espiritual muito grande, porque a gente fala de rotina, mas a gente não fala de rotina só, faça aqui, né? Isso aqui é a melhor forma. A gente fala um pouco também, mas muito menos e muito mais da importância espiritual e da importância, assim, disso na nossa vida, na perspectiva de que nós somos seres espirituais, emocionais e naturais, físicos, né? Nas 3 esferas. E aí, quando a gente, é o que eu creio, né? E nós precisamos, muitas vezes nós nos deixamos ser governado pelo corpo, né? Pela natural, pela nossa carne, e aí a nossa carne domina a nossa emocional, e aí que a gente fica emocionalmente abalados, né, cheio de problemas emocionais. A Lohane é psicóloga e sabe bem como é que é isso. E aí a gente abafa o espírito, né? Na verdade, quando a gente vem do corpo para o espírito, a gente abafa o espírito. E qual que é a ordem, né, que o Senhor estabeleceu? Que a gente se conecte nele através do nosso espírito, e aí, entendendo dele, o que ele tem gerado no nosso coração, no nosso espírito, né, dessa conexão que a gente tem com ele, a gente dá o comando para nossa alma, né, para o nosso emocional, e aí, a partir disso, a gente dá um comando para o nosso corpo.
E aí, então, por exemplo, no natural, a gente lava, por exemplo, né? E dorme com a louça limpa. Eu gosto desse hábito de dormir com a louça limpa, mas é, é bem difundido isso, né? Vamos dormir com a louça limpa porque ajuda o dia a ficar mais organizado no dia seguinte. Isso é natural, a gente faz isso de forma natural. Mas não adianta a gente só fazer isso de forma natural se a gente não entender a perspectiva espiritual disso, né? Que a gente faz porque a gente está cuidando do nosso ministério e ter uma casa com mais paz, porque é isso que organizar a cozinha no dia anterior traz, né? No outro dia a gente tem uma manhã mais em paz, mais tranquila, a gente começa o nosso dia muito melhor. E aí a gente faz isso no natural, mas tendo a compreensão que a gente está gerando um lar de paz, né? Que é algo que o Senhor gera no nosso espírito, né? A paz do Senhor, que excede todo entendimento. E aí, por causa dessa paz, a gente vai gerando aqui as nossas ações, e não o inverso. Porque muitas vezes a gente se pega fazendo as coisas no natural, porque a gente vê, né, e a gente segue instruções e elas são válidas, né? Por exemplo, a gente vê lá uma menina, sei lá, né? Vamos falar assim, uma influencer que trabalha com organização e ela fala, ó, durma com a louça limpa. E aí você vai se esforçar para fazer isso, só que sem ter a consciência que é para gerar uma paz no seu lar, que é para o seu lar expressar a glória do Senhor, né? Porque a paz de Deus expressa a glória dele, né? E aí a gente pega e começa a se esforçar para fazer isso, e às vezes, muitas vezes, se torna um peso, ao invés de se tornar algo assim, gracioso no Senhor, e a gente fazer isso, inclusive, com muita gratidão, a gente, peraí, que eu acho que vai ficar melhor. Ah, melhorou. A gente, a gente faz isso e às vezes se torna um peso, né? E quando vem do inverso, quando a gente entende a importância espiritual, e aí a gente dá um comando para nossa alma, e a gente expressa isso no natural, fica mais leve. E eu vejo que esse tempo, o desafio, as aulas, né, o que é proposto lá, ele tem mais essa pegada, né, de trabalhar ali o nosso espírito, o nosso discernimento espiritual das coisas, e a partir disso, a gente expressando no natural. É isso, eu queria, porque fala de relacionamentos também, né, e tudo isso tudo isso vale a mesma regra, a mesma lógica, né, não é bem uma regra, a mesma lógica. A gente quer ter relacionamentos mais saudáveis, quer ter, uma casa mais harmoniosa, né, que a gente consiga se comunicar melhor, a gente precisa ter uma consciência espiritual disso, dar um comando para nossa alma, e aí depois a gente vai ver os frutos ali no natural, né. A gente que às vezes quer ser paciente, nossa, eu preciso ter mais paciência, né? Acontece muito das mães queixarem que estão impacientes, que precisam ter mais paciência, né? Às vezes não gritar com os filhos, conseguir lidar melhor ali, né, com os conflitos que acabam acontecendo, e a paciência é um fruto do espírito. Então, quando a gente pensa, olha, você vê, parece, a gente lida com a paciência como se fosse algo, inclusive, natural, né? Como se fosse algo que a gente pudesse desenvolver de forma natural. E a palavra do Senhor fala que a paciência é um fruto do Espírito. Então, a gente aperfeiçoa na paciência quando a gente está no Espírito, né? Aperfeiçoando no Espírito. E aí o Espírito paciente, ele dá um comando para sua alma que expressa no seu natural. Então, o esforço inverso, ele é muito cansativo. Quando você se esforça o inverso, né? Então, você tenta ser paciente aqui, sem ter lidado com a paciência aqui no espírito. Você tenta ser paciente no natural, sem ter lidado com a paciência no espiritual. Isso aqui você pode até manifestar algumas atitudes pacientes, né? Você pode ter algumas expressões de paciência, só que geralmente ela exige muito esforço. E a gente se sente muito cansada, porque é muito labutado fazer isso por nós mesmos, né? Pela força de nós mesmos, do nosso próprio entendimento aqui. E o contrário, ele traz descanso, né? Então, quando a gente se conecta no espírito, a gente vai gerando no espírito esse fruto que vem dele, que é a paciência, a gente expressa isso na nossa alma, né? E que reflete no nosso natural. Então, ele é muito mais leve. E o MFC, ele fala muito disso, né? Quando o Senhor me entregou,
Ele me entregou esse projeto, né, e essa mensagem, ele foi gerando isso no meu coração, era para mães que estavam se sentindo cansadas e sobrecarregadas, né, exatamente, né, no comecinho lá, a mensagem fala sobre isso, aquele versículo, né, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque foi exatamente essa mensagem que o Senhor me entregou, para mães que estão cansadas e sobrecarregadas, para viver uma maternidade mais leve, mais suave. Porque é isso que o versículo continua, né? O versículo continua falando que quem vai a Jesus recebe, o fardo dele é leve e suave. Então, é, o propósito do MFC é alcançar realmente essas mães, né, que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas. E elas estão nesse estado, na maioria das vezes, porque estão, às vezes, agindo dessa forma, né, do natural, agindo no natural primeiro. E a proposta é realmente trazer essa perspectiva, né, do espiritual para o natural, dessa conexão, primeiro gerar todas as coisas no espírito, né? E isso aí serve para a nossa vida em todas as áreas, né? Primeiro a gente gera no espírito e depois a gente reflete nas coisas naturais. Então é isso, essa missão que o Senhor entregou, né? E eu encapsulei no MFC de ajudar essas mães que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas a ter uma maternidade mais leve. Eu espero que vocês tenham desfrutado desse tempo, né, e tenha se tornado um pouco mais leve aí. Algumas áreas, às vezes, a gente lida melhor, outras áreas a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Sempre é assim, às vezes a gente passa por algum modo e fala assim, nossa, que bom, né? Tô bem, graças a Deus, glória a Deus, eu tô bem. Algumas vezes você passa e fala assim, isso aqui eu posso aperfeiçoar um pouquinho mais no Senhor. Então é isso, meninas. Eu pedi para as meninas compartilharem aí, as meninas que falaram que ia participar, né? Eu chamei elas no privado, pedi para compartilhar um testemunho, e eu quero abrir. Nós temos uns 5 minutinhos para cada, eu acho, para vocês compartilharem aí alguma coisa que fez sentido para vocês durante esse tempo, alguma mudança, alguma transformação, algum encorajamento que você recebeu, né? Algo que às vezes você um entendimento novo, né? Uma nova perspectiva. Queria que vocês compartilhassem comigo. Quem quer ser a primeira? Pode começar. Eu posso ser a primeira? Não, pode ser então. É por causa que meu filho tem aula agora 8 horas. Nossa, e aí Então, eu só estacionar aqui rapidinho. Eu tô dirigindo ainda. Mas o que eu tenho para falar é que é meu segundo MFC e eu pretendo fazer o terceiro. É porque eu gosto muito. E toda vez que eu faço, acho que Deus, ele tem falado algo diferente no meu coração. Porque quando eu fiz o primeiro, eu estava num momento muito de depressão. Lembra, Polly, que até você me indicou a Miriam, né? A terapeuta que você estava fazendo com ela. Eu tive uma Miriam é mãe da dengue. Gabi, Kelly. Ah, é mesmo? A Gabi é a filha da Miriam. Eu conheci ela lá no chá. Eu amo a Miriam. Eu falo que Deus, ele cuida de cada detalhe, viu, meninas? É cada detalhe mesmo. Eu contei um pouquinho do meu testemunho lá para vocês. E Deus tem sido muito bom para mim, muito mesmo. É lutas, é glória, é oração, mas eu vejo que sempre tem anjos ao redor, né? A Polly é um anjo, a Miriam foi outro anjo. Agora eu tô com um anjo lá na loja também que tá sendo a minha mão e minha cabeça, porque eu também tenho uma empresa. Sou mãe de 3 crianças, 2 atípicas, e comecei agora uma fase nova da minha vida, de fazer exercício, de cuidar um pouco de mim, porque eu já tive escola, eu fechei na pandemia.
Então, assim, é muitas coisas, sabe? Muitas coisas que já aconteceram comigo, mas que eu posso ver o cuidado e o amor de Deus em todas elas. Então, assim, o MFC, para mim, é encorajamento, sabe? É uma coisa assim que eu faço porque eu sei que cada desafio, cada palavra, cada aula é um ensinamento. E a Poli é muito usada, né? E que Deus continue usando ela para edificar mulheres. Então, cada coisa que ela fala nas aulas, para mim, é um ato profético. Porque, para mim, a maternidade era um peso, né? Porque eu estou trabalhando isso. Por quê? Porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu preciso que as coisas estejam dentro dos padrões, né? Daquela coisa assim, não, tem que sair do jeito que eu quero. Se não sair, não tá perfeito. Então, a maternidade começou a ser um peso para mim. Por quê? Porque não sai do jeito que eu quero, né? Porque meus 3 filhos têm personalidades diferentes, jeitos diferentes, qualidades diferentes, defeitos diferentes, e eu tô aprendendo isso comigo mesma, né? Então, eu tô aprendendo, às vezes, que um dia não deu tempo de eu limpar a casa, que não deu tempo de eu passar a roupa, de eu estender a roupa, e tá tudo bem, eu não preciso me cobrar tanto. Então, para mim é isso, Polly. Continue firme nos propósitos de Deus que Ele tem preparado para ti, para sua casa, que Deus possa cobertar, assim, né? Literalmente a sua vida, porque eu sei que isso daí é uma guerra espiritual, ainda mais quando você leva aquilo que Deus tem no seu coração para outras pessoas, que cada uma aqui tem um problema, uma individualidade, né? Então, assim, continue. Deus quer isso da sua vida, Deus quer isso da sua casa. Você é orgulho de Deus, porque você está no caminho certo e no propósito certo. Meninas, eu amei participar desse curso e vou fazer de novo, sim, com toda certeza. São coisas repetidas? São, mas o propósito é diferente, o tempo é diferente. Se você tiver essa oportunidade, indique para uma amiga, eu indico para várias, mas nem todas têm, né? Quer fazer, tá naquela vibe, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu, Kelly, quero participar de novo pela terceira vez. Um beijo grande para vocês. Um beijo, amém, Kelly. Glória a Deus, viu? Deus abençoe sua vida. Vai correr lá com Davi, né? Deus abençoa. É, o E Davi. obrigada, viu? Obrigada pelo encorajamento, obrigada pelas declarações proféticas aí. E é bem isso mesmo. Vocês são pioneiras aí, né? É a segunda turma, a Kelly entrou na primeira, mas vocês ainda estão nas primeiras, assim, né? E eu louvo a Deus por isso e realmente continuo em intercessão pela minha vida e por todas as mães, né, que precisam de palavras de encorajamento, assim, precisam, né, de desfrutar dessas verdades do Senhor. A Tati, peraí, a Tati Ramos levantou a mão, Tati? Deixa eu Pode ligar falar, aqui a câmera. pode falar. Pode deixar a Tati falar primeiro? Ah, vocês que A sabem, outra Tati? pode ser. Vamos lá. Não, assim, eu tenho a agradecer muito, né? Igual fiz um comentário lá, realmente a Deus, porque quando eu entrei, assim, eu não imaginava outra coisa, sinceramente. E assim, parece que Deus fala assim, a cada, né, a procura de autoconhecimento, a procura de aprendizado, porque eu estou muito com essa sede de aprendizar tudo, parece que sabe, despertou em mim algo que assim, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, preciso não só aprender, mas também colocar em ação. Então, assim, na verdade, quando eu entrei no MSC, primeiro eu já sempre tive comigo assim, que eu sou uma mãe corajosa. No meu subconsciente, eu já me sentia assim. Mas parece que assim, Deus vai trabalhando no sentido assim, de eu não ser, como é que eu vou explicar? Assumir que ele realmente está em primeiro lugar, entendeu? Porque quando eu entrei, a ideia era, na minha cabeça era outra. Não imaginei que ia trabalhar realmente esse espiritual. E aí foi muito bom, Ô, tá, porque compartilha comigo um pouquinho aí. O que que você achou que era antes, assim? Você imaginou que era tipo, sei lá, o quê?
algo técnico, sabe? Só técnico, assim, não, você faz isso para funcionar isso, porque vai dar nesse resultado, entendeu? Então, assim, eu não imaginava mesmo que fosse buscar algo assim, e na minha cabeça também, assim, como é que eu falo? Eu sempre pensei assim, valorizava, né, a maternidade, mesmo porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Meu esposo, ele não era a favor, ele não queria. E assim, desde quando a gente namorava, assim, foi muito trabalhado. Deus foi usando pessoas, esses anjos, entendeu? Porque assim, se dependesse só da pessoa dele, eu não seria mãe. Então isso me chateava muito. Aí, o que acontece? Desviei o pensamento. Mas aí, o que acontece? Ah, lembrei. Que quando você falou que ser mãe é um ministério, então aí eu entendi que primeiro eu tenho que realmente cuidar dos meus aqui, né? Orientar, porque eu sempre fui muito focada, assim, não que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que render financeiramente, porque sem esse recurso financeiro, para que você veio? Para que você serve? Só para isso? Só para cuidar? Só para. Então eu achava muito pouco. E eu tinha pensado, não, eu tenho que render e não tá certo isso. E aí o MSC me ajudou a entender que a maternidade realmente já é um ministério, né? Então, assim, mesmo porque são, né, as crianças, né, dali que a gente direciona elas. E assim, Paulo, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, assim, nossa, sou muito grata, porque, assim, eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, eu fico pensando muito. Eu sou daquelas que reflito muito, penso e demoro a tomar algumas decisões, que inclusive eu queria mudar isso, ser mais rápida em tomar decisão. Mas eu fico pensando, gente, fico refletindo muito. Então, assim, que bom que Deus agiu no meu coração, na minha mente. E entra, menina, e faz, porque vai ser bom. E além de ouvir muitos testemunhos aqui, e assim, eu creio que eu vou dar um testemunho ainda muito maior, né? Que, assim, com relação ao meu esposo, né? Porque ele não, assim, como eu já comentei, ele não aceita, assim, né? Tanto é que às vezes eu percebo, assim, que às vezes até minha dificuldade de falar um pouco mais tipo assim, gente, mas será que eu tô sendo muito chata, né? Não sei se vocês me entendem, mas é nisso. Enfim, Eu estou entendendo. eu queria agradecer, foi muito bom estar com vocês. Realmente, estar no meio, assim, de pessoas que vivenciam as mesmas coisas, né? As mesmas angústias. E, assim, compartilhar isso é muito bom. Obrigada, meninas. Gratidão, sabe? Eu aprendi com todas aqui, tá? Mesmo que algumas ficou mais caladinha. Eu percebi e sempre todo mundo tem algo, né? Mesmo que seja pequenininho para contribuir. E é isso. Obrigada, viu? Ai, Deus abençoa, Tati. Muito bom ouvir seu testemunho. E realmente foi muito edificante. Que o Senhor possa continuar, viu? Fazendo você crescer em graça, em sabedoria. Desfruta desse ministério. Cada filho seu é uma nação que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, é um trabalho muito, muito grande, muito importante e muito precioso, né? Então, que você possa continuar, viu? Com essa convicção plena que o Senhor te entregou nações e você é uma encorajadora, uma treinadora, né? E o valor disso excede o valor de muitas joias, excede o valor monetário, não tem como, né? Não tem como a gente mensurar o valor que a gente teria que receber por essa missão, né? Então, gerar uma renda é bom também, mas estar nessa convicção, né, e empenhada nessa missão é muito mais valioso, muito mais, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que talvez a maioria que está aqui
A Kelly tem a empresa, né, acaba trabalhando lá, mas as outras mães estão com essa oportunidade, né, de cuidar. A Gabi viveu esse movimento agora, tá vivendo, né, esse movimento agora, recente, mas nós estamos tendo um privilégio, isso é um privilégio mesmo, e a gente tem que ser grata a Deus, sabe? E ao invés de a gente ficar questionando e querendo viver algo que a gente não tá tipo assim, a gente não, talvez não é que não tá na fase, né? Viver algo que a gente não tá vivendo agora, é muito melhor a gente desfrutar e ir glorificando a Deus, né? Obrigado, Jesus. Glória a Deus, né? A gente está passando por isso. E se o Senhor gerar também no nosso coração e der a oportunidade de gerar renda, glória a Deus também, né? E a gente vai seguindo aí, mas a gente precisa entender sempre, 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 gente, é tudo na nossa vida. A gente busca no espiritual. Então tá, Senhor, o Senhor quer que eu gere uma renda? Seria bacana, assim, daria certo, eu conseguiria conciliar aqui, né, sem negligenciar o ministério com as crianças, assim, né, da minha família. Ah, dá? Então, ótimo, né, gente, dá para comprar umas blusinhas, vou brincar, né, dá para comprar umas blusinhas para nós, para as crianças, né, às vezes dá para fazer até muito mais que isso. Tem uma amiga minha que começou agora, ela é mãe de 3 também, e é lindo o testemunho dela. É bem recente, é agora, porque vai ter o acampamento de jovens lá na igreja, e aí eles vieram, gente, eles foram enviados para cá pelo Senhor, eles foram sentindo no Espírito que vim para cá, eles vieram, largou a empresa, largou tudo lá na cidade deles, e eles vieram para cá. E aí chegou aqui, né, tipo assim, os dois sem trabalhar, né, e aí eles ainda estão passando, assim, eles já montaram uma outra empresa, mas eles ainda estão se recuperando, sabe? Assim, se reerguendo financeiramente. E aí, para levar o jovem para o acampamento de jovem, eles tiveram a ideia, porque a sogra dela trabalha com doces também. Ah, faz uns pão de mel e ele vende para poder pagar o acampamento, né? Era para pagar o acampamento e mais alguma coisa lá, tipo, mas era comprar uma barraca. Era para pagar a inscrição do acampamento, mas comprar uma barraca. E aí eles começaram a fazer esses pães de mel. Gente, ela falou assim, Polly, assim, é sobrenatural o que Deus fez. Ela ainda cuida, né? O mais velho dela, só que o mais velho dela já tá com 14. Ela tá mais ou menos tipo igual a minha, assim, sabe? A fase já tá maiorzinha. O mais velho tá com 14, o do meio tem 9, acho que é 9, e a menorzinha tem 6. Então já não estão tão pequenininhos, mas quando é menorzinho demanda mais, né? Eu vejo isso assim, agora na minha vida, eu consigo. Nossa, então é igual os meus. Eu também tô com 14, 9 e 6. Igual os seus, essa idade. E aí, se a gente observar, eu não sei se você percebe assim também, Kelly. Por exemplo, quando eles eram menores, eu não conseguiria abrir uma aula aqui e fazer uma aula assim, participar de uma reunião assim, tranquila. A hora dessa, capaz já tinha um monte de menina empoleirada aqui em mim. E agora não, agora mesmo se eles acordarem, eles ainda estão dormindo, eles acordam por volta de 8h30, nossa rotina é mais tarde aqui. E aí, se eles acordar, eles já vão se virando ali, se tiver com fome, já vai ali na cozinha caladinho, já pega alguma coisa para comer, né? Então não me demanda tanto, mas eu já consigo fazer algumas outras coisas que quando eles eram menores eu não conseguia. E aí a gente vai entendendo os tempos. Se eu estou numa fase que não dá para eu fazer uma reunião, assim, um encontro online, e eu fico naquela ânsia, eu queria fazer um encontro online, eu vou viver ansiosa. A Lohane é psicóloga aí, sabe bem o que é isso. Eu vou viver ansiosa e não é isso que o Senhor quer para nós, né? Então aí a gente precisa entender os tempos. Enfim, ela tá já nessa fase dos meninos maiorzinhos e tal, e ela começou a fazer esses pão de mel. Ela falou assim, Polly, parece que ela fez R$ 3.000 em 15 dias com os pão de mel. E aí eles são muito comunicativos, sabe? Eles são muito legais, assim, a família é muito bacana, muito comunicativa e tal. Ela falou, não, eu saio vendendo, eu vou nas lojas assim, eu levo os pão de mel, rapidinho eu vendo. Aí eu comprei uns dela esse final de semana, que a gente estava indo para o encontro com Deus, né? E uma delícia, por sinal. Aí ela compartilhou, né? Ela falou assim, pô, é impressionante, porque iniciamos com esse propósito apenas de pagar o acampamento e a barraca, de levantar esse recurso. E aí, ontem eu vi eles indo para um curso lá na loja doce, para aperfeiçoar mais, para aprender mais, né? E ela continua cuidando, porque ela leva, aí ela coloca os 3 dentro do carro,
né? Porque ele já tá maiorzinho, então não tem tanto desgaste físico mais ali, né? E nem emocional de ter que ficar, porque ele já consegue seguir ela, né? Consegue até vender, eles ajudam ela a vender, sabe? Eles vão lá e ajudam ela a vender. E aí, rapidinho, os pão de mel não tá dando, gente. Ela produz pão de mel e os pão de mel acabam antes dela atender todo mundo que queria os danados pão de mel. Isso deve ter o quê que ela começou? Não deve ter nem um mês que ela começou a fazer, sabe? Então, é algo que o Senhor entregou, né? Ela falou assim: olha, o Senhor entregou isso para nós, entregou essa outra fonte, essa outra fonte de renda, né? De recurso. Ela tá super feliz, fica o sorrisão daqui até aqui. E acho que nem ela sabia que ela tinha essas habilidades, para ser bem sincera, eu não sei, essa parte eu não entrei em detalhes com ela, porque eu comprei dela, sabe quando um tá dentro do carro, outra pessoa tá dentro do carro, e você troca ali pela janela? Foi tipo isso, sabe? Comprei pela janela e ela compartilhou comigo. Então, nós podemos também, né? O negócio é entender as fases, está tudo bem. A gente só não pode estar vivendo uma fase querendo estar vivendo a fase da coleguinha, né? Porque aí é um problema. Você está vivendo uma fase querendo viver a fase da coleguinha, vai dar ruim, né? Não vai ser bom isso. Então é isso, gente. Que o senhor possa continuar nos conduzindo. Tati Ramos, pode falar, amada. Oi, meninas. Tá dando para escutar, né? Tá bom. Oi, Polly. Oi. Ai, eu tô aqui, eu não sei nem o que eu faço. Eu fiz várias anotações em todas as aulas, né? Será que tem como virar a câmera? Ah, mas acho que não tem como, né? Eu não sei. Mexer aqui. Se estiver no celular, lá em cima tem tipo uma câmerazinha. Ah, entendi. Ah, É tá. isso. Aqui, cada aula eu fiz um monte de anotação. Aí eu tô aqui pensando, qual dessas aqui que chamou mais atenção? Como se diz assim, né? Aqui os quadrinhos, tudo. Aí eu falei, não, anotei aqui várias e eu falei, gente, não dá para escolher. Não dá para escolher um tema, porque todos é muito, assim, Deus trabalha demais, né, na vida da gente, mostra muita coisa. Mas me chamou atenção, assim, que eu nunca parei nem para pensar, foi a 17. O lar aconchegante, né? Dos 5 sentidos. Eu nunca parei, assim, para pensar que na nossa casa, no nosso lar, tem 5 sentidos, né? Tem a visão, né? Aí eu escrevi, assim, uma casa bonita, né? Decorada, audição com sons agradáveis que glorifica a Deus, o paladar, né? Uma comida saudável, gostosa, o olfato, um ambiente aconchegante e tal, né? E eu fiquei pensando, gente, mas essa é uma coisa que tá tão na cara, mas eu nunca tinha percebido isso. Aí eu falei, gente, que interessante. E assim, não dá para escolher uma aula só, é muitas. Eu fiz as anotações para me ficar, né, estudando mesmo, vendo depois. Eu não sei se essas aulas a gente pode ter acesso depois. E a aula 9 também, recebendo o autocontrole. Eu acho que é o mais difícil, é o autocontrole, ainda mais com criança pequena. Nossa, isso para mim é o que mais me pega mesmo. Só que a gente vai trabalhando, né? No dia a dia. E os desafios, alguns eu não completei, não consegui fazer, mas eu quero fazer ainda com os meninos. Eu também fiquei doente no meio do caminho, aí não consegui imprimir algumas coisas, mas tá bom. Assisti todas as aulas, anotei e tamo aí. Quero agradecer você, as meninas, e que Deus possa te abençoar e que você possa passar. As mães, né, têm oportunidade de receber essas maravilhosas, essas preciosidades. E muito obrigada, que eu também ganhei um sorteio, né, que eu falo, eu não ganho nada de sorteio, Deus me presenteou. E foi muito bom, e é só agradecer mesmo. E estamos aqui, juntas, e no próximo chá eu quero ver se eu vou para levar uma amiga para ela poder ter essa oportunidade, né, se ela quiser. E eu tô cheia aqui das minhas anotações, vou ficar lendo, revendo e vendo as aulinhas também. E muito obrigada e tchau, meninas, fique com Deus. Não vou Amém. desligar, não. Glória a Deus, que gracinha, gente. Fiquei feliz de ver suas anotações aí, viu? Que o senhor possa continuar te conduzindo. E teve desafios que eu falei assim, gente, esse desafio aqui não dá para fazer em um dia, não. Eu refazendo o desafio, né? Falei, é aquele do relacionamento. Eu falei, esse desafio não dá para fazer em um dia, não. Isso aqui é um planejamento. Isso aqui é algo planejado e executado a longo prazo.
Mas tem coisas que é assim mesmo. Que você possa continuar também, viu? Deus abençoa, que você seja uma disseminadora, viu? Da palavra do Senhor e tudo que o Senhor tem gerado no seu coração. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Não tenha medo. Seja uma disseminadora disso mesmo. Convida as amigas e o Senhor vai usar a sua vida grandemente, viu? Para abençoar muitas outras mães. O Senhor tá te vendo aí, tá? O Senhor te vê. Deus abençoa. Quem mais, gente? Quer compartilhar com a gente aí? Posso falar, Polly? Pode falar. Nossa, vamos lá, então. A maternidade, para mim, assim, ela sempre foi muito pesada. Eu nunca conseguia fazer as coisas fluírem, assim. E aí eu via minha mãe, e ela sempre foi tão leve para ela, e ela tinha 3, e ela fazia tudo sozinha. Meu pai não trocava uma fralda. E aí ela sempre fez tudo sozinha, aí tudo tão leve. Aí quando o Martim nasceu, me irritava às vezes, sabe? A ponto, eu era tão pesado para mim, que às vezes me irritava a tranquilidade que ela levava as coisas. Era assim, absurdo. E aí, é claro que a gente sempre busca o autoconhecimento. Eu já estava num processo, né, de entender os meus gatilhos, mas ainda a maternidade ainda estava assim, eu me sentia culpada quando eu estava trabalhando, eu me sentia culpada quando eu estava em casa com eles. Então, se eu estava trabalhando, putz, tinha que estar com as crianças. Se eu estava com as crianças, nossa, mas eu tinha que estar trabalhando, tinha que estar dando atenção para um paciente, às vezes alguns casos mais difíceis, assim, né? E aí eu tomei a decisão, o Mãe Forte e Corajosa veio logo em seguida, assim. Eu tomei a decisão, foi através de um concurso que eu vi, que eu falei, nossa, esse concurso seria muito interessante, eu vou prestar. E aí eu vi um motivozinho, sabe? Porque, assim, na minha concepção, eu não poderia parar de trabalhar, simplesmente, só para cuidar das crianças e da casa. E aí eu falei, então eu vou estudar. Então, se eu vou estudar, eu vou dar uma pausa nos atendimentos. Pausei todos os atendimentos para começar a estudar. E aí é engraçado como as coisas acontecem, porque no que eu pausei para começar a estudar, eu passei 2 meses e meio estudando. O concurso foi cancelado, provavelmente ele só vai acontecer ano que vem. É um concurso enorme, muito por causa da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque é um concurso nacional. No meio tempo do concurso ser cancelado, eu tive um problema muito grande na escola das crianças, e a tarde que eu tinha para estudar, eu já não tinha mais, eu tive que, imagina, eles entravam 7h30, 3 vezes por semana eles saíam 5h30, e aí de repente eu não tinha mais isso. A gente teve que tirar eles do contraturno, então eles só estão no período regular, e aí eu já estava tirando o pezinho ali dos atendimentos, então acabou que foi um movimento natural, só que ainda assim, aquela ansiedade, o que eu vou fazer com essas crianças? Não vou ser capaz de cuidar de 2 seres vivos, assim. E aí veio o Mãe Forte. De repente, eu estava vendo os stories da Polly, o curso Mãe Forte Corajosa. Eu falei, gente, vou fazer esse negócio. Vou fazer esse negócio. Não sei, não sabia, não tinha ideia, assim, do que viria. Falei, vou fazer. A hora que eu comecei, já na largada, eu falei, nossa, eu acho que vai ser bom. E aí, toda essa rigidez que eu tinha, eu comecei a enxergar e pensar. Eu falo, gente, para que eu fiz isso aquela vez? Se era tão mais fácil. Foi engraçado que eu brincava com o Dante, eu brincava assim, falei, amor, não sei, essa situação que me tiraria do sério. Nossa, parece que eu não tava, o meu espírito ele tava assim, transcendendo. E aí as crianças na maior bagunça, e eu na maior paz, conversando com eles. Aí eu entendi que não ia rolar o embate direto ali, não ia dar certo. Esperei eles fazerem, né, o que eles tinham que fazer, o trabalho deles. Fui limpando, a hora que eu recolhi tudo, eu conversei com eles, expliquei, dei a consequência lógica ali do ato deles, mas tudo sem maiores estresses, assim. E aí, isso vem acontecendo muito, assim, sabe?
tá mais leve. Eu não tô tão engessada naquela rotina de tem que ser assim agora. A gente voltou de viagem agora e eu já fiquei doente logo no segundo dia. E aí, assim, a rotina já estava fora, porque a gente ficou 5 dias fora, só nós dois, as crianças ficaram com a minha mãe. E aí eu olhava a casa, eu falava, meu Deus, eu tinha que estar limpando, eu tinha que estar fazendo não sei o quê, as crianças. Gente, não, eu fui só pensando, eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí sabe o que eu fiz? Eu sentei, depois que eu voltei do hospital, que eu tava melhor, falei, vou assistir as aulas do Mãe Forte e Corajosa que eu atrasei enquanto eu tava viajando. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, isso trouxe para mim é um direcionamento mesmo. É um direcionamento. E eu tinha muito essa questão que a Tati falou, né? De, nossa, a gente tem que produzir. Mas o produzir é o produzir financeiramente. E aí, não é só financeiramente que a gente produz. E eu tô vendo muito, assim, a resposta no Dante. Porque ele olha para mim e ele fala, eu não sei o que aconteceu, mas continua. Continua porque, assim, tá maravilhoso. Então, e ele assim, e eu percebo, e aí eu falo para ele. Teve um dia que e eu aprendi a me comunicar melhor também. Teve um dia que ele falou assim, eu não lembro o que era, ele falou alguma coisa que ele estava preocupado. Era alguma coisa financeira, assim, que ele estava preocupado com o trabalho, e aí eu já tinha parado de trabalhar. E aí isso me angustiou, e foi um gatilho para mim. Só que ele não estava reclamando, ele só falou algo, e isso foi um gatilho para mim. Aí eu respirei fundo, pensei, fiquei meio na noite, quando eu fui conversar com ele, eu fui bem clara. Eu falei assim, amor, você acha que eu tô um pouco preocupada, que você está preocupado, e o fato de eu não estar trabalhando tem sido uma preocupação para você? Porque eu fiquei muito preocupada com a sua fala. Nossa, imediatamente ele falou, amor, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, é um negócio do trabalho. E aí ele falou, que bom que você veio falar comigo. Que bom, porque eu sei que isso é uma questão para você. E nunca que isso está sendo um problema aqui. Então, eu acho que, assim, essa comunicação nossa, e agora, com Mãe Forte e Corajosa, eu estou conseguindo refletir isso no cuidado com as crianças, assim. Ai, não sei dizer, é o que a Polly fala assim, você está em paz? É isso que você tem que fazer, você tem que estar em paz. Se veio junto com a paz, e nossa, minha vontade é fazer quantos outros vierem. Porque o tempo é diferente, os desafios batem diferente, dependendo do período que você faz. Tem desafio que tem sido um desafio para mim, né, para cumprir. Mas eu deixo ele tá ali. Eu vou aos poucos, vou fazendo no meu tempo, mas a gente vai cumprir. E aí eu vou lembrando das coisas. Eu falo, não, a Polly falou que a gente pode fazer assim. Eu fiz um potinho do autocontrole para tirar as coisas. Enfim, as atividades que eu tenho feito com eles, está tudo maravilhoso. O café foi maravilhoso. As palavras que você disse para mim na oração ecoam e, assim, eu acho que vão ecoar para sempre. E eu acho que é isso que eu quero, na verdade. Porque eu fui uma pessoa que eu falava muito contra o relacionamento. Não contra, assim, olha que engraçado, contraditório. Eu vivendo um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, eu falava, eu era aquela mulher que, assim, minhas amigas não podiam reclamar, vinham reclamar, por exemplo, do esposo que estava difícil, que estava não sei o quê, eu ajudava a fazer coro, sabe? Ao invés de tentar enxergar o que estava por trás daquilo, porque às vezes é nosso. Os problemas que eu tive em casa eram meus, eram meus, de verdade. Não, depois que eu reconheci e mudei, eu não precisei mudar o Dante. Ele do mesmo jeitinho, não mudou nada. Era eu que estava, sabe? Acho que fora. E eu levava isso para as pessoas. Eu cheguei a recomendar para uma amiga minha divorciar, e eu tenho culpa até hoje. Graças a Deus que ela não fez isso. Graças a Deus. E aí a gente viajou junto agora, de casal. E aí eles tiveram um entreveiro lá entre eles, e ela veio conversar comigo de novo. E aí eu, na maior paz, eu falei, fica calma, fica tranquila, você já está fazendo terapia, ele está respondendo bem as mudanças que você tem feito. E, de fato, eu percebi uma mudança muito boa no relacionamento deles. Não é perfeito, mas nenhum é.
Então eu senti que eu pude me redimir um pouquinho, sabe? Porque em outros tempos eu ia falar, eu não sei o que você tá fazendo com ele ainda. Ai, meu Deus. Eu fui essa pessoa já, sabe? Não mais, não mais. Eu acho que dentro de um relacionamento, cada um sabe de si, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai palpitar para uma coisa negativa. Então, se não for para falar nada de bom, eu acho melhor. Hoje em dia eu já tomo muito mais cuidado. Mas foi maravilhoso, Polly, muito mesmo. Glória a Deus. Ai, Gabi, eu estou encantada mesmo com o seu relato. Deus abençoe, viu? Que você possa continuar sendo aperfeiçoada e crescendo em graça. Isso é graça do Senhor, né? E a graça dele, ela é perfeita, né? E plena. E nós vamos crescendo nela, né? Nós vamos acessando ela e crescendo nela. E aí, cada dia mais, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E discernindo coisas no Senhor. Você pode continuar crescendo, viu? É lindo seu relato, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Sua transformação aí, bacana. Quem mais, gente? A Lohane, né? Acho que falta a Lohane, a Carol. Então vai, Lohane. A Lohane levantou a mãozinha. Nosso tempo tá apertadinho já. Vai dar tempo, vamos lá. Tá sem o áudio, Lohane? Liga o áudio. Ah, desculpa. Tava aqui fazendo a minha menina dormir. Então, primeiramente, mais uma vez eu falo que a Polly foi resposta das minhas orações, porque eu sempre pedi a Deus colocar as pessoas na minha vida que pudessem me ajudar, né? Em questão, amigas como se diz, amigas voltadas para falar a palavra de Deus, para ajudar em questão de religião, porque a gente, para ver de pessoas lá fora, pra julgar, às vezes, um comportamento da gente como mãe, ou das coisas que a gente faz, existem várias pessoas. E o Mães Forte e Corajosa me fez perceber muito isso. Que tocou muito em mim foi a questão do perdão. Porque eu sempre me culpava, mas como assim? Eu não estou trabalhando, porque o meu caso também foi igual da Gabriele, que eu estava no auge, né, da minha carreira, digamos assim, estava começando, iniciando, estava procurando consultório já para me alugar, para ter o meu cantinho, e de repente veio aí a gravidez, sem, não estava planejando, mas Deus sabe de todas as coisas, então eu tive que parar a minha vida profissional justamente por conta da gravidez. E eu sempre me culpava, falava, Deus, eu me formei, eu estudei tanto tempo e hoje eu tô aqui parada, eu sempre pedi ao Senhor que eu queria cuidar de pessoas. E Deus falou muito comigo sobre essa questão, porque eu tava esses dias, bem antes, eu tava olhando o Instagram aleatoriamente e veio, né, um rios que falava assim, eu pedi a Deus pessoas para cuidar e Deus me deu um filho. Então, parece que, tipo assim, foi um tapa mesmo de correção. Pensei que era Deus falando comigo. E eu sempre falo que às vezes Deus até as redes sociais para falar com a gente. E isso foi um baque para mim, eu falei, realmente é verdade. E quando eu fui começar a participar do Mães Forte e Corajosa, eu achei, também igual a Tatiana falou, que era técnicas para a gente usar, para fazer com as crianças, faz isso, faz aquilo. Só que, na verdade, o Mães Forte e Corajosa me ajudou não só como mãe, mas me ajudou em várias áreas da minha vida, principalmente a questão da calmaria, né? Porque eu era uma pessoa que eu não sabia o que me deixava calma. E eu era nervosa também até para dirigir, eu ficava com medo, eu já ficava ansiosa. E eu comecei a colocar música, comecei a colocar louvor. E isso começou a me acalmar em casa, no trânsito, e isso tem me ajudado muito. E quando eu comecei a fazer o Mães Forte e Corajosa, conforme eu falei, tava muito a questão da culpa em mim, sabe? Eu via meu esposo chegando em casa e às vezes ele falava de conta e eu em cima falava também. Aí eu peguei e a primeira aula já falou comigo, né?
que foi: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu falei: Deus, é só o começo. E, e além da questão de estudo, eu aprendi a me organizar também sobre as finanças, porque, como se diz, eu posso não estar trabalhando, mas eu posso estar ajudando meu esposo de uma maneira diferente. Porque como o trabalho sobrecarrega muito ele, então acaba que ele não sabe que conta que tem para pagar. O que eu acabei fazendo? Em vez de eu conversar com ele sobre isso toda semana no WhatsApp, eu criei um grupo que tem eu e ele. E 2 vezes no mês eu coloco lá no grupo todas as contas que tem para pagar e o nosso WhatsApp fica só para conversar coisas sobre relacionamento e nada de conta. Isso parece que assim deixou a gente menos sobrecarregado e ajudou ele também na questão do controle das finanças. E uma coisa também que eu percebi sobre a questão dos 5 sentidos, que o lar da gente tem que ser o lugar de calmaria, porque quando o lar ele tá desorganizado, não tá aquele cheirinho de limpeza, não tá aquela organização, acaba que isso sobrecarrega a gente também. E eu percebo muito isso. E quando eu vejo que eu estou estressado, eu vou passar um pano na casa. Porque o que que acontece? Um lugar organizado é um lugar que deixa a gente calma. E isso, eu venho percebendo isso também. Às vezes hoje, as pessoas falam, às vezes hoje eu pergunto assim, mas eu fiz o Mães Forte e Corajosa, eu virei uma mãe perfeita? Não, gente, não existe mãe perfeita. Eu aprendi isso no Mãe Forte e Corajosa. Eu posso errar, mas eu também posso pedir perdão. E isso tem demonstrado muito questão da minha filha, porque às vezes eu acabo extrapolando e acabo gritando com ela, mãe, você gritou comigo. Então, tipo assim, ela já me corrige, aí eu chego não, me perdoa, mamãe não queria ter gritado. Às vezes, quando ela faz alguma proeza, ela vira para mim, mamãe, fica feliz? Aí eu falo, mamãe tá triste, você fez algo errado. Ela já vem, mamãe, me perdoa. Então, tipo assim, o meu comportamento já tá refletindo nela, principalmente a questão do perdão. Que eu era uma mãe que eu não conseguiria pedir perdão para minha filha. Então hoje eu já consigo virar para ela, se eu grito com ela, filha, me perdoa. Mamãe não queria ter falado daquele jeito, já converso com ela. E eu vejo muito que isso também está refletindo também sobre o meu esposo, porque a criação que a gente teve, né, tanto ele como eu, não teve essa questão da gente chegar um no outro, ou os nossos pais pedir perdão. Então hoje a gente está tendo isso. Igual antes, a gente achava que tudo para corrigir tinha que ser a base de bater, só que não, hoje a gente percebe que é muito melhor você pegar a sua criança, colocar de castigo e explicar o motivo do que você bater. Porque o castigo, ele ensina muito mais. E eu percebi também isso com o meu esposo, que eu falei para ele, falei, não, se você bater, vai ficar as marcas, mas é melhor você colocar de castigo, que ali ela vai lembrar o que ela fez e não vai repetir novamente. E diante disso tudo, eu agradeço muito, né, esse período que eu tive, porque tem me ensinado muito mesmo, não só me ensinado como mãe, mas como pessoa também, com a minha vida pessoal, no meu relacionamento com meu esposo, então mudou praticamente a minha vida por completo. E realmente, eu pensei que seria uma coisa, mas eu me surpreendi, porque foi, como se diz, superou todas as minhas expectativas, o Mais Forte e Corajosa. E eu quero muito estar presencial, esses que teve marcado, infelizmente, eu já tinha compromisso marcado, mas em nome de Jesus, se Deus quiser, o próximo eu vou estar presente. E realmente, meninas, para finalizar aqui, porque eu sei que tem mais gente para falar, o que me tocou muito, mas muito mesmo, do Mães Forte e Corajosa, foi uma frase que falava assim, que eu sou substituída no meu trabalho, eu sou substituída no meu ministério, mas eu jamais serei substituída como mãe. Então, isso me fez refletir muito,
porque meus pacientes, eles podem me substituir, eles podem encontrar outra psicóloga melhor do que eu indiquei também, mas como mãe, não vai ter ninguém que vai me substituir. É isso, glória a Deus. Arrepiei. É muito profundo isso. E a gente vê, assim, eu vejo no relato de vocês que quando a gente muda, né, as coisas mudam ao nosso redor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, Lohane, Deus abençoa, viu? Que vocês possam continuar crescendo em graça e sabedoria, na criação dos filhos, na condução do Senhor, que o Senhor possa continuar sendo o guia de vocês, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá, é nosso guia, né? Ele nos ensina em todas as coisas, para todas as coisas, né? Todos os desafios. Obrigada, viu? Deus abençoe. Carol, acho que falta só você, né? Só eu. Finaliza. Faz o fechamento para nós, Carol. A Vou responsa. ser rápido. Então, eu tenho que agradecer a Poli, a Deus, por todos os ensinamentos que ela nos passou, porque eu era uma pessoa muito nervosa, né, com os meninos. Aí eu vi que cada um tem uma necessidade, então, assim, eu fui tentar entender, né, qual era a necessidade do Matheus, qual era a necessidade do Gabriel, e com isso eu fui, assim, tentando ser uma mãe melhor, não me cobrando tanto, né, que as mães, né, cobra, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não dei atenção? E muitas das vezes, quando eles estavam, dormindo, eu olhava, né, eles ali, e eu começava a chorar, pensar, né, por que que eu não fiz isso durante o dia? Mas, assim, sempre eu ia ficar nervosa, sempre eu lembrava, né, da frase: "Em meus passos que faria Jesus", né. E sempre eu olhava e falava: "Não, espera aí". E eu, assim, eu fui vendo a diferença neles, no meu esposo, né, que às vezes até ficava calado, às vezes a gente queria, discutir, ele na hora olhava assim, eu na maior calmaria, então ele começou a ver que eu comecei a mudar, né, o ambiente, a gente ser mais organizado, para que o final de semana a gente aproveitasse mais. E eu quero agradecer, Polly, por tudo mesmo. Que Deus te capacita mais e mais e que venha mais mães para fazer a diferença. Que a gente precisa se unir mais, né? Amém. Para não se sentir só, porque a gente só imaginava, será que é só na minha casa? Mas não, cada um tem a sua dificuldade, né? É. E é isso aí. Amém, amém, tá? A Carol, glória a Deus. É isso. Ai, gente, é lindo. E eu recebo, né? Porque a minha oração é para que realmente o Senhor traga as mãezinhas que estão precisando, sabe? Porque eu já estive nesse lugar, gente. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Mas eu já estive nesse lugar de ser uma mãe sobrecarregada, exausta, eu nem era cansada. O nome que eu dou para a mãe que eu era nem era cansada, era exausta. Eu tenho as fotos assim, gente, eu tava tipo uma morta-viva, era uma morta-viva. E eu passei por isso assim, sozinha. Eu não passei sozinha porque o Senhor foi me tirando desse lugar, né? E o Senhor foi me tirando. Glória a Deus por isso, que Ele foi me tirando desse lugar. Mas assim, de ter relacionamento, pessoas que entendessem ou que me dessem uma direção assim, me ajudasse a mudar a perspectiva, e eu não tive também, né? E eu quero realmente, assim, que a gente seja essas mães, sabe? Para outras mães. Porque pensa um ministério que é atacado. Nossa, gente, nós somos muito atacados, né? Então é muito potestade, principado e potestade. Principado e potestade fala de ideologia, de mentalidade, né? Então tem muitas mentalidades enraizadas em nós há muito tempo e que vem sendo gerado justamente para enfraquecer as mães, porque enfraquecendo as mães enfraquece uma geração toda.
E uma geração fraca, ela é suscetível aos ataques de Satanás, né? Então, uma geração fraca, ela cai muito fácil nas mentiras que Satanás tem colocado. E aí enfraquece a família, né? Então, acontece uma série de coisas, vem aí, né? Em decorrência disso. Então, nós somos muito atacadas mesmo nessa área. E que a gente possa se levantar como um exército de mães, né? Fortes, para poder treinar uma geração muito forte. Enquanto a Tati Ramos estava compartilhando da casa, né? Da casa aconchegante dos 5 sentidos, essa semana eu acessei, sabe, um novo discernimento em Deus, e eu quero compartilhar com vocês só para encerrar, porque é uma potestade também, e a gente precisa combater essa potestade. E eu compartilhei até com os meus filhos, gente, foi coisa mais linda. A gente parou na sorveteria, depois que eu voltei do encontro com Deus, eles ficaram 3 dias, né, sem os pais, com a minha mãe, e aí eu falei, segunda-feira, eu falei, amor, vamos levar eles ali na pracinha, tomar um sorvete, para eles relaxar um pouquinho e a gente ter um tempinho junto. Aí a gente foi, né, sentado lá, eu fui conversando com eles, porque a sorveteria, ela tem uma arquitetura mais antiga, né, os telhadinhos aparecendo, a janelinha menorzinha, aquela arquitetura ali, tipo do fundinho aqui da cidade, né, mais antiga. E aí tem uma árvore que ela, tipo, penetra, assim, na casa, né, ela cobre a casa ali, então a árvore fica pegando um pouquinho ali do telhado, e é super gostoso. A gente senta lá, tipo assim, sabe aquele lugar gostosinho? É gostoso. E aí eu fui conversando com as crianças, né? Porque eles falaram assim: aquilo ali parece uma casa chinesa, porque tem 2 telhados, assim, um sobreposto ao outro, né? Aí eu fui conversando com eles, eu falei, essa arquitetura é uma arquitetura um pouco mais antiga e tal, né? Tipo assim, aí eu usei esse termo, essa arquitetura é arquitetura de casa de vó. Eu usei esse termo porque eu acessei esse termo recentemente no Reels na internet. Eu não sei. Eu sei. Um perfil que eu sigo, da Fono, que eu faço acompanhamento com os meninos, ela compartilhou esse Reels. E aí eu acessei essa página dessa menina, né? E ela fala sobre isso. É uma arquiteta, ela fala sobre isso. Aí ela deu esse nome, Casa de Vó. E aí ela explicou lá, né? Ela falou assim, aí eu tava compartilhando com os meninos. Eu falei, essa arquitetura é arquitetura tipo casa de vó. Aí eu falei assim, olha lá para você ver, né? Tem a janelinha assim e tal. Fui explicando para eles o que uma casa de vó lembra. Aí tem os quadrinhos. Eu fui mostrando para eles algumas características que tinha ali na sorveteria. Eu falei, o que casa de vó lembra? Aí eles foram falando assim, né? Lembra comida, lembra biscoito frito, lembra bolo. Aí o José falou, lembra descanso. Aí a Alice falou, acho que foi a Alice que falou assim, lembra carinho, e eles foram falando algumas coisas ali que casa de vó lembra, né? E era tudo coisas assim muito aconchegantes, sabe? Coisas que faz a gente querer estar num lugar. Era coisas assim que eles mesmos foram relatando. E aí eu peguei, olhei para o lado, tinha os prédios, um monte de prédio assim, né? Tipo, já pro centro da cidade. Aí eu peguei e falei assim, e aquela arquitetura lá? Apontei para os prédios. Eu falei, lembra o quê? Gente, eu fiquei impressionada com a resposta deles. Ele falou assim, lembra solidão. O Josué falou assim, lembra videogame e celular. A Alice falou, lembra bagunça. Acho que a Sara falou, lembra bagunça. Eu falei, bagunça? Ele falou, tipo, a pessoa mora sozinha e sai bagunçando, tipo, não arruma as coisas, né? E aí foi algumas coisas que eles citaram ali, né? Aí eu falei assim, nossa, e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque essa arquiteta, ela defende, tipo assim, uma arquitetura casa de vó, mas em qual sentido? Ela tipo, combate o minimalismo, que é o que a gente está vivendo, uma arquitetura mais minimalista, com menos coisa, né, menos informação, menos quadro e tal, e ela defende o oposto, ela defende tapetes coloridos, quadros, sabe, tipo coisa casa de vó mesmo, né? Tipo assim, casa de vó que nem tinha muita noção e saía esparramando coisa assim na casa toda. Mas aí tem o quadro da família, lá a foto da família exposta, tem uma foto, tipo assim, coisas que fazem sentido para a família.
né? E aí, enquanto a Tati compartilhava, né, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, é uma potestade para deixar nossas casas frias, nossas casas seca, tipo, seca, pelo relato dos meus filhos de olhar arquitetura por fora, né, gente? Assim, eles não entraram dentro dos apartamentos, porque aí cada apartamento vai ter ali sua individualidade. Mas olhando ali os prédios por fora, né? O relato é solidão, né, tipo, videogame, celular, e aí a casa de vó, gente, eles colocavam sorriso no rosto e falavam, tipo assim, né, e eu acho que a nossa casa, ela precisa ficar, tipo, parecendo casa de vó, é tão gostoso, sabe aquele lugar gostoso que os nossos filhos e até as outras pessoas vão querer estar junto, é, é uma casa hospitaleira, que traz cura, de hospital mesmo, né? Tipo, onde as pessoas chegam e são curadas. Então é isso. As Tati querem compartilhar. Pode falar, meninas. Uma fala primeiro, a outra fala. Vamos lá. Tati Ramos fala primeiro. Porque o meu é bem rapidinho. Isso que você falou, Paulo, é muito interessante, porque assim, eu moro em apartamento, né? E aí os meninos, quando vão para casa, eles ficam loucos. Eles são apaixonados, corre, brinca. E aí, quando vem pro apartamento, mãe, deixa eu ver um desenho. Mãe, deixa eu mexer no celular. Eles se fecham, eles se trancam. E aí eu falo, gente, eu peço muito a Deus uma casa, assim, falo assim, nossa, Deus, eu queria tanto morar numa casa. Só que, assim, eu já fui assaltada, né, em casa, e eu tenho medo, né, de casa na rua, né. Aí eu falo, gente, mas meus filhos, eles são outro quando estão numa casa. Não é que meu apartamento, igual assim, a gente tem a bagunça do dia a dia, né? Não é aconchegante, não é que eles não gostam, porque aqui tem o parquinho, tem as crianças que eles brincam e tudo, mas é diferente. Até quando você tá na rua, igual eu ando assim muito aqui no centro, ou praticamente todo dia eu tô ali naquele centro, eu faço academia, fico ali no centro. Quando você vem para dentro do apartamento, quando você passa assim o portão, você já se fecha, se prende. É muito interessante o que você falou. Aí, quando eu vou para Monte Alegre, que é a casa das vós deles, é totalmente diferente, né? Até assim, quando eu vou igual lá na Marina, que é uma casa, muda a configuração. E na minha sogra, ela tem a casa de vó mesmo, assim, é quadro dos netos esparramado para tudo quanto é banda, é foto do pai deles adolescente, que eles apontam o dedo e fica rachando o bico de rir. Nossa, meu pai era desse jeito, não sei o quê, kkkkkk. E aí é muito diferente mesmo, assim, a gente para pensar, e aí eles são muito espertos também, mas um dia vai dar certo, um dia eu vou colocar esses meninos dentro de uma casa. A gente vai retomando, né? Até na questão da arquitetura, da decoração, né? Igual esse perfil que eu sei. Gente, eu não sei se eu segui o perfil, você acredita? Mas eu gostei muito, assim, da proposta que ela trouxe. Eu não sei se eu segui, depois eu tenho até que olhar lá. Se eu seguir, depois eu vou compartilhar com vocês, porque aí eu sei quem é, né? Porque eu não sei. Mas, olha pra você ver, você contando aí do quadro do pai adolescente, gente. Ai, é umas coisas assim. E passa tão rápido, né? Pra gente querer deixar as coisas assim, às vezes por beleza, né? E essa mulher, essa arquiteta, ela fala, não, tem como ficar bonito, tem como você ornar as coisas, né? Tipo assim, escolher ali e tal, enfim. Mas eu quero declarar, viu, Tati, sobre a sua vida. Eu quero declarar agora, pelo poder do nome de Jesus, que você é curada de todo medo, tá? Sua vida não é guiada por medo, mas por convicção do Senhor, tá? Eu sonhei essa noite e eu fiquei até acordei pensando, eu sonhei que eu estava alugando uma casa e eu estava mudando para uma casa, para uma outra casa. Eu não vi a casa, né? Eu entrei dentro do carro para ir, mas eu não cheguei a ver a casa. Mas talvez possa até ter a ver com o seu relato, né? Porque eu já moro numa casa e eu declaro, viu? Força e coragem do Senhor. Você não é guiada pelo medo, mas você é audaciosa e corajosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá? Não deixa os seus sonhos serem impedidos pelo medo, né? Por traumas, você seja totalmente curada, renovada, restaurada na sua fé, na sua convicção e na sua alegria, no seu contentamento de oferecer o melhor para sua família, viu? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E tem as opções dos condomínios também, né? Eu estava pensando Uhum. uma opção de condomínio também, isso eu estava pensando, porque o Josué é o único menino aqui em casa.
E ele é muito enérgico. E as meninas já estão maiorzinhas e não são tão enérgicas quanto ele, né? De movimento, de brincar. Eu falei, acho que se eu morasse no condomínio, daria para ele brincar com os coleguinhas do condomínio. É. Tem a Eu também penso no né? condomínio, até porque Eu se pensei, precisar de um viajar, alguma coisa assim, fica mais seguro, né? Porque não e tem ninguém aqui, minha mãe não mora é, aqui. é uma, Aí fica mais fácil. mas recebe aí, em nome de Jesus, viu? Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoa. Tati, Amém. compartilhar. Uxa, Tatiuxa. Então, assim, só para ser rápido também, quando você falou na questão da casa, do aconchego, também, assim, eu parei e comecei a analisar aqui em casa, porque, assim, eu posso considerar que eu sou bem abençoada, porque eu tenho a casa na cidade e uma casa no sítio. Então, assim, eu percebo a diferença das duas. Aqui em casa, na cidade, é tudo muito minimalista. É tudo muito prático, é tudo muito sem lereia. Aqui em casa tem que ser tudo muito rápido, parece. Então é isso que você falou. Na cidade parece que você não tem tempo, entendeu? E eu refleti muito sobre essa aula também. Eu falei, não, tá errado. Por que só nos finais de semana que eu tenho prazer, aconchego, mais união entre a família? Porque, gente, chega final de semana, meu esposo fica doido para ir para, né, o sítio. Por quê? Porque lá parece que a conexão realmente com Deus é muito maior. E tanto é que quando no dia quando eu fui vendo as aulas, eu falei, não, vou trazer mais quadros, vou trazer mais plantas, entendeu? Minha casa aqui já está cheia de plantinha colorida. Por quê? Gente, eu sinto que assim, é a presença de Deus que já está trabalhando no ambiente, entendeu? Então, assim, é os sentidos que está sendo despertado. E assim, você falou da limpeza, então assim, aqui em casa já era natural eu usar aromatizador, né? Então, mas aí a minha filha até brinca, ai mamãe, lavanda de novo? É porque assim, tem as fragrâncias, depois eu até falo para vocês. E também foi um despertar em outro sentido, mas aí é para outro momento. Aí minha filha fala assim: não, mamãe, mas tudo lavanda, lavanda. Eu falei, filha, você não entende que lavanda, né? Aí eu fui explicar para ela que traz essa tranquilidade, esse aconchego, essa paz, né? Ai, mas enfim, é isso, gente. E aí, realmente, a gente tem que cuidar dos dois ambientes, né? Assim, ela falou das duas arquiteturas, tem que ver se você tem essa intimidade, essa percepção, né, do ambiente das coisas, é muito legal, é muito bom. E valeu mesmo, eu adorei também essa aula que falou dos 5 sentidos. Amém, gente. Eu passei a trazer para a casa da cidade, e aí eu encontrei na casa da cidade essa harmonia, que era tudo muito atropelado, e assim, foi lindo, Polly, foi lindo, realmente assim, o MFC é algo assim, eu acho que se fosse só por você não aconteceria, né? Então, Ah, assim, eu reconheço isso. E amém. parabéns. Obrigada. É do próprio Deus, né, gente? Porque de mim mesma eu fico aprendendo. Eu já tô aqui, nós tá conversando, eu tô pensando, ai, como que minha casa pode se tornar mais aconchegante? Porque eu não sou a pessoa da arquitetura, entendeu, gente? Eu sou a pessoa do menos é mais, porque eu não sei combinar as coisas, e aí eu era essa pessoa, né? Naturalmente. Aí agora em Jesus, aí eu tô tentando ser um pouco melhor. Mas aí eu fico com medo de colocar coisa e dar excesso e ficar feio em vez de ficar bonito. Por isso que eu gostei do perfil, mas eu não sei nem se eu seguir. Mas se eu seguir, eu vou compartilhar. E, meninos, é isso então. Ai, foi muito lindo, foi muito bom ouvir o relato de vocês. Que o senhor possa continuar nos conduzindo, né? Seguindo a vontade dele, nos fortalecendo, que a gente possa ser embaixadoras, né? Embaixadoras das verdades do Senhor sobre a maternidade e alcançar outras mamães, mais mamães, e sermos instrumentos na mão do Senhor, né? Para isso. Que o que nós já estamos vivendo, que a gente possa ser uma boca profética para esse tempo. E
É isso. Deus abençoa. Eu vou compartilhar com vocês. Tem uma amiga minha que é uma mãe também. E ela é minha amiga de infância. Ela está fazendo um workshop de mesa posta. E é workshop presencial, vai ser em julho, e eu vou compartilhar com vocês, porque tá com um valor promocional, que é a primeira turma que ela montou, né? Eu vou participar também, eu já coloquei ele na minha agenda. Eu não vou participar ministrando, né, gente? Eu vou participar para aprender. Porque, olha, por exemplo, quando eu fiz o MFC, quando eu montei, eu estava muito mais firme, assim, nessa questão da organização. Dessa vez, é igual a Gabi falou, né? Cada tempo, a Kelly também compartilhou, cada tempo uma coisa. Dessa vez, eu estou um pouco mais desorganizada com essa questão aqui da mesa, né? Da organização. Tá indo, mas é porque agora as crianças estão com mais atividade, e então a rotina está mais apertada, né? Mas é algo que eu preciso aperfeiçoar. E aí eu vou também para eu aprender, o workshop de mesa posta, tá com valor promocional, ela pediu até para eu compartilhar, e eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é super válido, sabe? Porque é muito mais do que colocar uma mesa bonita, né? Oferecer para a família esse aconchego mesmo, e realmente faz toda a diferença, né? Então é isso, eu vou compartilhar com vocês depois, muito bom. Eu quero orar para a gente finalizar, e abençoar a vida de vocês, que a gente possa continuar. Essa é a palavra, né? Amém, Deus, Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo teu favor, obrigada por essa manhã abençoada, obrigada pela presença de cada mãe tão preciosa que o Senhor colocou. Eu oro e eu peço ao Senhor, né, que o Senhor traga essas mães, e o Senhor tem trazido mães tão preciosas, mães tão fortes, que chega a me constranger, que o Senhor possa continuar conduzindo a vida de cada mãe, para que a família delas também seja alcançada. Senhor, que elas sejam verdadeiramente a mudança, a transformação e a expressão do Senhor, onde elas estiverem. Eu declaro que onde elas colocarem a mão e os pés, vai ser abençoado em nome de Jesus. Fortalece elas em cada desafio, que elas possam ser mesmo encorajadoras, abençoadoras para todas as pessoas, que elas cumpram o propósito, que é disseminar o evangelho do Senhor, é expandir o reino do Senhor, onde elas estão plantadas com muita convicção no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu não queria nem finalizar, mas já são 9 horas da manhã, entendeu? E a gente agora vai ter que finalizar. E o print, gente. Peraí. Abre aí a Kelly, a Lohane. Isso. Peraí. Lohane, seu rosto tá cortando um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Levanta o celular. Isso. Peraí. Ai, Jesus, será que eu vou estar falando? Aí, deu. Valeu, meninas. Deus abençoe, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, Tchau. 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 Gratidão.